Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou te mostrar como a criação de coelhos é um negócio de baixo investimento, com ótimos lucros e se desenvolve em pouquíssimo espaço. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. A criação de coelhos vem ganhando cada vez mais espaço, pois é uma atividade não tão difícil de ser trabalhada, podendo ainda ter a possibilidade de associar-se com outras atividades da propriedade, com a utilização de coelhos consorciados com as hortaliças, dando origem à sustentabilidade, com aproveitamento total para diversas finalidades: animal de estimação, para produção de carne, fornecimento de pele, adubo, acessório natural e ressaltando ainda que a venda do animal pode se dar em todos os momentos do processo produtivo. Com alta produtividade e ciclo curto, a criação de coelhos pode ser uma boa opção para diversificar a produção na propriedade e obter mais renda. De fácil manejo, a tendência é de crescimento na produção, devido aos benefícios da carne e de um mercado consumidor em desenvolvimento e que paga um valor agregado pelo produto. Veja agora algumas das vantagens da criação de coelhos. A atividade requer baixo investimento na produção, quando se comparada com outras atividades. Apresenta ciclo curto, que inclui rápido intervalo de reprodução e de ganho de peso, pesando o coelho cerca de 50 gramas ao nascer e atingindo 2,5 kg com apenas 90 dias de vida. Possibilita geração de renda e a participação da família como mão de obra, com grande potencial de crescimento. É um nicho de mercado ainda pouco explorado no Brasil, com uma concorrência ainda reduzida. A conicultura pode ser desenvolvida ao mesmo tempo com outras criações, como bovinos, suínos ou frangos, desde que haja espaçamento correto entre as atividades. A carne do coelho é superior às demais, com baixo colesterol e alto nível de proteína, igualando a cortes bovinos, e também possui alto teor de cálcio, ferro e fósforo. Frente a isso, a conicultura pode ser implantada em pequenas propriedades ou até mesmo se configurar como uma simples criação caseira de subsistência, visto seus benefícios relacionados à baixa necessidade de espaço, ao aproveitamento de resíduos, impacto ambiental reduzido, fonte rica de proteína e complementar com outras atividades. Veja agora os 10 passos para iniciar uma criação de coelhos. 1. Estudo de viabilidade econômica. É necessário verificar as condições do mercado para a venda de seus produtos, além da possibilidade de parcerias, estimativa de lucros e etc. Deve saber o que criar, quantidade a ser produzida, para onde vender e saber o melhor período de venda. Produzir em quantidade não é problema, sendo mais difícil o escoamento da produção. Número 2. Oportunidade de trabalho em conjunto. É de extrema importância que o futuro criador busque informações com outros conicultores. A organização em cooperativas e associações é fundamental para o sucesso da atividade, pois proporciona maior estabilidade e menor risco, além de garantir preços de insumos melhores. Número 3. Área. Essa deve estar em um local tranquilo, distante de estradas ou locais barulhentos. Deve-se dar preferência a terrenos planos. O clima da região deve ser propício e deve ter média anual de até 24 graus. Número 4. Registros e leis. O interessado deve procurar a Secretaria de Agricultura de sua cidade e se informar das normas para registro, tanto da granja quanto de produtor rural, além das leis que regem a atividade cunícola. Outros órgãos poderão ser consultados,
como a Embrapa e IBAMA, ou o órgão de extensão rural e apoio à agricultura familiar municipal de sua cidade. Número 5. Galpão. Alguns detalhes devem ser observados, tais como orientação dos galpões em relação ao solo em uma área mínima de 50 metros quadrados. O investimento para a montagem dos galpões pode ser alto. Assim, quando se trabalha com pequenas criações, deve-se verificar a possibilidade de aproveitamento de outras estruturas e utilizar materiais alternativos disponíveis na propriedade ou reaproveitáveis. 6. Instalações. Antes de adquirir as gaiolas, comedouros e bebedouros, fazer uma pesquisa de mercado para obtenção de menor preço. Para quem for utilizar o sistema semi-intensivo, construir o local de criação com materiais disponíveis na propriedade, ou então de baixo custo. Número 7. Sistema de criação. O produtor deve definir qual será o sistema de criação. O extensivo, com os animais soltos em uma área cercada, o semi-intensivo, com os animais semi-confinados em galpões, e intensivo ou individual, com os animais criados em gaiolas suspensas. Dos três sistemas, o mais usado e recomendado é o sistema de gaiolas suspensas, tendo em vista a facilidade de higiene e separação dos animais. Este, porém, é o que tem um investimento mais alto. A opção do semi-confinamento, igual ao adotado para a criação de galinha caipira, pode ser uma boa opção para quem está procurando uma montagem com menor investimento. Para quem vai criar para revender os coelhos como animais de estimação, a criação semi-intensiva também pode trazer benefícios, com um melhor bem-estar dos animais, com mais espaço para se locomoverem e maior interação uns com os outros. Recomenda-se que o cunicultor comece com poucas matrizes, de 10 a 20 animais, e que seu plantel aumente conforme sua experiência. Número 8. Ração. A ração é responsável por até 70% dos custos, sendo que sua dieta ideal é composta por forrageiras e vegetais diversos, como folhas de bananeira, goiabeira, restos de horta e feno, mas sempre complementada com ração balanceada. Número 9. Raças. Entre as raças favoritas dos cunicultores estão a Nova Zelândia, que possui uma carne macia e extremamente popular entre os consumidores, e a Califórnia Branca, que tem a pele grossa e o pelo espesso, mas também há a chinchila, azul de Viena, Rex, Angorá e gigante de Flandres. Um destaque deve ser dado às raças anãs, como a Mini Fuse Loop, Mini Hermelin, Mini Angorá, Mini Lion e Mini Loop, todas destinadas à venda como pets de estimação. Outro destaque é para o coelho gigante de Flandres, que pesa em média de 6 a 10 quilos, mas com alguns animais chegando a pesar mais de 20 quilos. Eles são vendidos como reprodutores para melhoramento genético do plantel e também como animais de estimação. A escolha da raça deve levar em conta o produto final desejado: carne, pele, lã ou filhotes de estimação. É importante comprar machos e fêmeas em locais diferentes, evitando assim a consanguinidade. Número 10. Assistência técnica. É de extrema importância que o cunicultor procure assistência técnica especializada para o início mais seguro da atividade, contando com o apoio de órgãos como o SEBRAE, a Embrapa, secretarias de agricultura estadual e municipal, associações e sindicatos, e até mesmo ONGs de apoio à agricultura familiar e aos pequenos produtores. Características da criação. As fêmeas passam por um período de 31 dias de gestação e produz, em média, 50 filhotes em até 8 partos por ano. Aos 35 dias de vida, os filhotes são desmamados e vão para a engorda. Com 75 a 90 dias, os coelhos já atingem o peso ideal para abate
que é de 2 kg a 2,5 kg. Aproveita-se tudo dos coelhos: a carne para alimentação, a pele para a fabricação de acessórios, fezes, que é considerado um excelente fertilizante graças à ótima relação entre nitrogênio, fósforo e potássio, o pelo, que é para a confecção de tecidos, e o coelho vivo, para a criação doméstica como pet e até como cobaias de laboratório. Os coelhos devem ser criados em gaiolas ou em áreas pequenas, pois são muito bons em reproduzir e a sua criação pode sair completamente do controle. Além disso, as gaiolas mantêm os animais protegidos, longe de predadores como gaviões, cães e gatos. Dados financeiros. No Brasil, as criações de coelho vêm aumentando de maneira rápida. Um dos fatores que aqueceram este setor é a boa remuneração paga pelo quilo do animal. O custo de produção dos animais gira em torno de R$ 8 a R$ 10 por quilo. No mercado, o quilo da carne é vendido de R$ 18 a R$ 40, dependendo do tipo de estabelecimento. O aproveitamento da carcaça é de cerca de 52% a 53%. O investimento inicial, sem contar a estrutura física, com compras de gaiolas, bebedouros e comedouros, com um plantel inicial de 10 matrizes, fica em torno de R$ 2.500. A venda como pets pode ser bem vantajosa, pois cada animal é vendido por cerca de R$ 50. Os mini ou anões são vendidos por mais de R$ 120 cada um. O gigante de Flandres, também vendido como pet de estimação, tem preço de R$ 80 ou até a R$ 200, dependendo do tamanho do filhote. O lucro bruto passa dos 100% na venda para o abate e mais de 200% na venda como pet. A lucratividade fica, em média, para toda a criação, em torno de 60%. A venda dos produtos. Se você já tem tudo em mente para começar a criação de coelhos, é hora de dar um passo fundamental para o sucesso do negócio. Fale com os compradores. Para evitar surpresas desagradáveis e prejuízos, antes de iniciar a produção, descubra as empresas que costumam comprar os coelhos, como abatedores, laboratórios e pet shops. Informe a quantidade mensal de coelhos que você poderá fornecer e a espécie e demais informações. Por fim, descubra os valores pagos por cada um, a assiduidade da compra e se há a possibilidade de firmar um contrato de compra e venda. Assim, as chances de lucro serão maiores. Uma boa maneira de escoar a venda dos coelhos é a venda direta ao consumidor final, anunciando em sites como a OLX, Mercado Livre e em grupos de WhatsApp. Os mini coelhos e o gigante de Flandres têm uma boa demanda e a venda como animais de estimação é bem mais fácil e lucrativa, tendo em vista que os animais destinados a corte devem ser enviados para abatedouros credenciados ou a frigoríficos. Além de menos lucrativo, você deverá contar com a sorte de ter um deles em sua região, pois o transporte para longas distâncias, além de oneroso, é desaconselhável, tendo em vista o risco de morte dos animais, devido ao calor ou alguma intempérie, como chuva forte, mudança brusca de temperatura ou algum possível atraso do transportador. Para quem quiser mais informações sobre a criação de coelhos, vou deixar na descrição desse vídeo vários links de interesse, como a relação de abatedouros legalizados, um manual de cunicultura, local para compra de matrizes e também o site da ACBC, uma associação de cunicultores com muita informação sobre a criação de coelhos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima!